no capítulo 6, 2 Reis 6. Vamos ler a partir do verso 8. Já já nós vamos ceiar. Segunda Reis, capítulo 6, verso 8. Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Encheram o copo demais, né, filha? Olha lá. Tadinha da menina. Obrigado, viu? Vai aprender, meu irmão, vai aprendendo. Quem achou, diga amém. Credo, Jesus. 2 Reis 6, a partir do verso 8, gente, até o verso 17. Se você não achou, acompanha com seu irmão aí ao lado. Diz assim o texto: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Verso 16, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Amém? Amém, gente? Só até aqui por enquanto. Pode olhar para mim. Diga assim comigo: não há. Não, mais forte, diga: não há situação desfavorável aos olhos do Senhor. Amém? Amado, não importa o momento que você está vivendo, não importa se o seu tempo é de paz ou é um tempo de guerra, não importa se é um tempo de bonança ou um tempo de escassez, não interessa qual é a hora e qual é o momento que você está vivendo, se a situação está parecendo favorável ou desfavorável. O mais importante de tudo é você aprender a fazer a leitura correta das coisas. Você precisa aprender a enxergar o momento como Deus enxerga. Amém, querido? Não é porque tudo aparentemente está mal que aos olhos do Senhor está mal, nem porque tudo aparentemente está bom que aos olhos do Senhor também está bom. Na verdade, aos olhos do Senhor sempre tudo está bom. Amém, irmão? Amém, querido? Você tem que aprender a olhar as coisas com os olhos de Deus, porque os olhos de Deus são olhos favoráveis para você. Então eu quero te fazer uma pergunta: como que você está interpretando as coisas da sua vida? Como que você está interpretando o momento que você está passando hoje? Com quais olhos você está encarando o que você está enfrentando? Porque com os olhos com que você olha,
vai determinar muitas coisas na sua vida. A maneira como você enxerga vai dizer como você enfrentará aquela situação em que você se encontra. Amém, querido? Se você está olhando o que você está passando com olhos de derrota, essa noite Deus quer mudar o seu olhar, para que você possa enxergar que em todas as coisas que você está passando, você foi feito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você não entendeu, irmão, você não gostou. Eu disse que em todas as coisas você foi feito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Só que você tem que aprender a olhar dessa forma. Pastor, mas está me faltando tantas coisas. Não importa, irmão, Deus quer te ensinar a olhar. No meio de todas as suas faltas, você foi feito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pastor, mas eu estou apanhando do lado esquerdo e do lado direito. Não importa, Deus quer te ensinar a olhar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pastor, mas tem um exército vindo atrás de mim, outro exército na minha frente. Não importa, Deus quer te ensinar a olhar que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então, fazer a leitura correta das coisas não depende dos seus olhos naturais. Fazer a leitura correta das coisas não depende do que você está vendo fisicamente. Fazer a leitura correta das coisas depende do que os seus olhos estão vendo no Senhor. Aqui o texto traz um exemplo para nós disso. O servo do profeta Eliseu, quando viu o exército que estava ao redor dele, desesperou, imagina. O rei ficou bravo, o rei da Síria ficou bravo, porque o profeta de Deus estava delatando a posição do exército inimigo para o rei de Israel. Quando o rei da Síria descobre isso, ele envia seu exército para capturar Eliseu. Quando ele chega onde Eliseu está, e o servo do profeta vê aquilo, ele fica desesperado e vai até o profeta e diz: meu senhor, o que nós vamos fazer agora? E o mais interessante é a oração de Eliseu aqui pelo servo dele, né? Eliseu vai a Deus e pede a Deus: Deus, abre os olhos para que ele possa ver que aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão ao redor de nós. O problema aqui, amado, é como você está encarando e como você está vendo aquilo que está ao seu redor. E Deus quer te ensinar, meu irmão, a não olhar com esses olhos de carne, porque esses olhos de carne só veem derrota, esses olhos de carne só veem limitações, esses olhos de carne veem inimigos ao seu redor, cercando você. Mas se Deus abrir os seus olhos, meu irmão, você vai ver que mais são os que estão com você do que aqueles que estão te cercando. Então acredite no que eu vou te dizer. Os problemas na sua vida estão relacionados com os olhos com que você enxerga eles. Se Deus conseguir transmitir para você o olhar dele, você vai começar a olhar para os seus problemas como Deus olha. O problema aqui em nós está nos olhos com que nós contemplamos os momentos da nossa vida. Talvez você olhe o seu momento de dificuldade com maus olhos. Talvez você olhe o seu momento de falta com maus olhos. Não, meu irmão, está te faltando alguma coisa? Saiba de duas coisas. A primeira delas é que na sua escassez Ele tem abundância. E segundo, está te faltando alguma coisa? Saiba que Deus está treinando você a viver não só nos momentos de abundância, mas a viver também nos momentos de escassez. Só que às vezes as coisas faltam para você e você acha que Deus está te punindo. Às vezes as coisas faltam para você e você acha que Deus está te corrigindo por causa de alguma falha sua. Não, meu irmão, Deus não está te corrigindo por causa de falha nenhuma. As faltas na sua vida não é correção de Deus. As faltas na sua vida é treinamento de Deus para te ensinar a superar coisas naturais e aprender a viver o sobrenatural de Deus. Porque nós temos uma péssima tendência a só nos alegrarmos quando temos muito e a nos entristecermos quando temos pouco. Não, meu irmão, Deus quer te ensinar a olhar para riquezas que estão além das riquezas terrenas. Deus quer te ensinar a olhar para riquezas eternas. Amém, querido? Então acredite nisso.
O problema na sua vida está com os olhos com que você contempla as coisas. Jesus certa vez disse assim, em Mateus capítulo 6, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Amém? E o que é que faz os seus olhos bons? Diga assim comigo: contemplar o Senhor. Se você aprender a olhar para Deus, você terá luz em todo o seu corpo. Se você aprender a contemplar Deus, você vai começar a enxergar como Deus está enxergando as coisas. Amém, irmão? Ver através do Senhor vai trazer luz para você. E quando você tem luz, amado, você tem direção. Quando você tem luz, você tem respostas. Quando você tem luz, você tem saídas. Quando você tem luz, você tem possibilidades. Então, quando você tem luz, você tem os olhos de Deus aí através de você. Amém, querido? Olha para mim, irmão, olha para mim. Você tem que mudar esses olhos seus caídos, irmão. Você tem que mudar esse seu semblante, sabe? Arranca esse semblante de tristeza da sua cara. Põe um sorriso aí. Deixa Deus colocar os seus olhos para brilhar. Sabe, às vezes os nossos olhos brilham de lágrimas, e são lágrimas de tristeza. Não, Deus quer fazer seus olhos brilhar, mas com brilhos de alegria, irmão. Você tem que começar a contemplar a vitória de Deus, porque Deus não tem derrota para você. Deus tem vitória. E deixa eu te dizer uma coisa, eu vou te dar um exemplo aqui dentro da palavra. Deus não sonhou, e você vai estranhar o que eu vou te dizer, mas Deus não sonhou uma derrota sequer para nós. Pastor, prova para mim dentro da palavra. Já eu vou provar para você que Deus não sonhou uma derrota sequer para você. Pastor, então por que nós perdemos tantas batalhas? Porque nós não aprendemos a olhar com os olhos dele. Nós não aprendemos a encarar as circunstâncias como ele encara. Nós não aprendemos a olhar para os inimigos que vêm contra nós como ele olha. Amém, irmão? Israel olhava para Golias como um gigante, mas Davi olhava ele como um nada. Apenas como mais um obstáculo que cairia diante dele. Esses olhos que Deus quer te dar nessa noite. Amém, querido? E ver com os olhos do Senhor, ver através do Senhor, é enxergar como Ele enxerga. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você está olhando esse momento na sua casa? Como é que você está olhando esse momento na sua família? Como é que você está olhando esse momento na sua saúde? Como é que você está olhando esse momento nas suas finanças? Como é que você está olhando esse momento em tudo aquilo que diz respeito a você? Eu te digo como é que você está olhando só de duas formas: ou através dos olhos da carne, ou através dos olhos do Senhor. Você não está vendo de outra forma. E a maneira como você está olhando é a maneira como você está lidando com essas coisas. Qualquer imagem que você esteja visualizando nesse momento, que te traz desilusão, qualquer imagem que você está visualizando, que te apresenta uma situação como sem saída, e está limitando você, você não está olhando com os olhos de Deus. Olha para mim, irmão. Alguém conseguiu pegar Jesus em algum momento da vida dele? Alguém conseguiu encurralar Jesus em algum momento da vida dele? Em nenhum momento Jesus ficou sem saída. Em nenhum momento Jesus ficou sem resposta. Em nenhum momento Jesus ficou desiludido. Em nenhum momento algo foi impossível para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele mesmo disse: o Filho faz o que vê o Pai fazendo. Você tem que começar a olhar e ver o que seu Pai está fazendo, irmão, para que você não se veja sem saída, para que você não se veja sem resposta, para que você não se veja limitado. Deixa Deus mudar os seus olhos. Agora, amados, porque nós andamos naturalmente, nós temos dificuldades em separar aquilo que os nossos olhos naturais veem daquilo que os nossos olhos espirituais veem. Olha para mim, gente, olha para mim. Não dispersa sua atenção, não, me dá ela aqui. Olha para mim. Faz assim comigo. Coloca a mão aqui assim, ó. Faz assim, ó. Esse é irmão desse. Amém?
Esses 2 olhinhos que você tem, que a terra há de comer, o meu não vai porque eu vou ser arrebatado vivo. Esses 2 olhinhos que você tem, que a terra há de comer, são defeituosos, são problemáticos. Esses 2 olhinhos aqui não conseguem enxergar além dessa parede. Esses 2 olhinhos aqui não conseguem enxergar além da sua carne. Só que você precisa entender que você não é esses 2 olhos que você vê. Por trás desses 2 olhos existem outros 2 olhos. Diga assim: olhos do Espírito. Através dos olhos do Espírito é que você enxerga como Deus enxerga. O problema é que você não aprendeu a olhar através desses olhos. Você vive essa vida terrena caminhando por aquilo que você está vendo na carne. Pelos olhos naturais, você olha os momentos na sua vida, você contempla as coisas na sua vida e acredita que aquilo que você está vendo é realidade. Olha para mim, deixa eu te dizer uma coisa, irmão. O que você está vendo através desses olhos carnais, não importa qual seja a circunstância, não interessa qual é o momento, se é bom, se é mal, não interessa, isso não é a verdade para você. Não interessa se está caindo o teto na sua cabeça, o que os seus olhos naturais estão contemplando, não é a realidade de Deus para você. Esses olhos naturais estão limitados nessa terra, mas Ele deu os olhos dele para você. Você tem os olhos do Pai. Diga assim: eu tenho os olhos do Pai. Você tem os olhos de Deus para enxergar, irmão. Os olhos que Adão deu para você está limitando você nessa terra. Ver através da carne, desses olhos físicos, só te fará contemplar os seus inimigos, mas olhar através dos olhos do Espírito te fará contemplar os seus aliados. Aqui, o servo do profeta olhou e viu os inimigos, mas quando os olhos espirituais dele se abriram, ele contemplou o quê? Os aliados. O profeta disse: mais são os que estão conosco. Meu irmão, não interessa se o inferno se levantou contra você, nem qual demônio está tentando derrubar você, destruir sua casa, destruir sua família. Se Deus abrir os seus olhos, nem demônio você vai enxergar. Se Deus abrir seus olhos, a única coisa que você vai enxergar é Ele debaixo dos seus pés, é a vitória na sua casa, é a vitória na sua família. Amém, querido? Deixa eu te perguntar uma coisa. No momento atual da sua vida, hoje, você pode contemplar e dizer que mais são os que estão com você do que os que estão ao redor de você? Você consegue olhar para tudo aquilo que você está passando e dizer: eu tenho mais ao meu favor do que aquilo que está tentando me destruir? Pastor, confesso que não. As pressões são tantas coisas que vieram contra mim que eu não consigo ver uma ajuda sequer. Ninguém me ajuda, pastor. Ninguém me socorre. Deixa Deus abrir os seus olhos, você vai ver que você não tem um, você tem o céu inteiro ao seu favor. Irmão, você não gostou disso, né? Você não tem um, você tem o céu inteiro ao seu favor. Quer mais? Você tem o Espírito Santo ao seu favor. Quer mais? Você tem a palavra de Deus ao seu favor. Quer mais? Você tem Jesus, como a canção que foi cantada aqui. Você tem Jesus e da boca dele sai uma espada afiada de 2 gumes ao seu favor. Então pare de dizer que ninguém te socorre, ninguém te ajuda, ninguém se importa com você, porque Ele ordenou aos seus anjos. Está escrito: dar a ordem aos seus anjos para te guardar, para que você não tropece em pedra alguma. Meu irmão, Ele está dando ordem constantemente aos anjos dEle para proteger você, para cercar você, para livrar você. Mais são os que estão com você. Amém, querido? Deus está querendo te mostrar que você não vai perder essa batalha. Deus está querendo mudar a sua visão das coisas, irmão. Veja como que é diferente você aprender a enxergar as coisas através da palavra. 1 João capítulo 4, verso 4, diz assim:
maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Você consegue enxergar isso, irmão? Você está se enxergando um nada, você está se enxergando um coitado, um zero à esquerda. Como você está se enxergando? Porque aqui diz, maior é o que está em você. Quando você passa a enxergar a realidade do que a palavra diz ao seu respeito, e você começa a se enxergar que o que está dentro de você é maior, você para de temer. Aí você vem aqui no texto que nós lemos, e diz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus não te deixou desamparado, irmão. Diga assim, Deus não me deixou desamparado. Só que nós preferimos nos ver sozinhos em meio a essa vida turbulenta, cheia de inimigos. Meu irmão, você acha que seu pai foi irresponsável com você? Você acha que Deus está sendo irresponsável com você? Ah, pastor, está faltando as coisas para mim. Não, irmão, não está faltando. Você tem que aprender a enxergar o seu momento, irmão, de outra perspectiva, de outra forma. Sabe, o que era 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? O que era 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão? Para os discípulos não eram nada, mas para os olhos de Jesus era alimento para a multidão. Para de enxergar o que você está vivendo. Sabe, para de enxergar essa situação como algo impossível. Amém, querido? O seu pai não está sendo irresponsável com você em hora alguma. Seu pai não te deixou desamparado. Deus não está deixando de te socorrer. Deus não está olhando os seus inimigos vindo contra você e está lá de braços cruzados. Deus está batalhando a seu favor. Amém? E Ele te chama para que você também possa batalhar. Só por uma coisa, por sua fé. Deus te chama para batalhar só por uma coisa, por sua fé. Porque a sua fé cuida de você. Amém, querido? Enquanto você estiver rodeado de inimigos nessa terra, enquanto você estiver aqui, você estará rodeado de inimigos. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 16, que os inimigos são muitos. Mas o que importa se os inimigos são muitos, quando Ele está conosco? O que importa se os inimigos são muitos, quando quem está conosco é mais, é maior, tem muito mais. Amém, querido? Não interessa se o demônio que se levantou contra você é grande ou é pequeno, Jesus venceu todos eles por você. Amém, irmão? Agora, amados, se você não enxergar as coisas pelos olhos de Deus, você sempre enxergará as situações na sua vida, os momentos na sua vida como momentos desfavoráveis. Deus não quer com que você fique enxergando o que você está passando como um momento desfavorável, nem como um momento de perdas. Você tem que começar a enxergar diferente para que você não se veja em desvantagem. Amado, você não está em desvantagem. Diga assim, eu não estou em desvantagem. O servo do profeta, coitado, vamos virar espeto na brasa agora. Porque olhar para aquela situação e não ver saída é desespero na certa. Mas quando você olha com os olhos que não estão contemplando a realidade da terra, você olha com olhos que contemplam a realidade do céu. Não é você que está frito nas mãos dos seus inimigos, são os seus inimigos que estão fritos nas suas mãos. Você não está perdido não, irmão. Amém? Que quem está perdido é os seus inimigos. Amém, querido? Agora, veja isso aqui, vamos voltar para o texto. Olha que interessante, quando Eliseu ora a Deus, pedindo para que os olhos do servo dele se abrissem, a palavra olhos aqui não fala só de apenas olhos naturais. A palavra olhos aqui significam olhos espirituais também,
no sentido figurativo. Mas olha o outro significado de olhos aqui. Diga assim, fonte e manancial. Estranho, né, esse significado para olhos. Significa fonte e manancial. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando Deus abre os seus olhos, Ele te faz enxergar a fonte ao seu favor. Quando Deus abre os seus olhos, Ele te faz ver o lugar onde as coisas acontecem para você. Existe um manancial que flui constantemente para você. Então deixa eu te dizer, nesse manancial tem provisão, nesse manancial tem livramento, nesse manancial tem socorro, nesse lugar onde existem fontes que jorram para você, tem tudo que você precisa. É só uma questão de Deus abrir seus olhos. Por isso eu disse que o nosso problema está com os olhos com que nós contemplamos os momentos que nós vivemos. Você pode enxergar talvez um momento de enfermidade. Muitos enxergam assim, o momento de enfermidade como o fim da sua vida. Pega um cancerígeno. Você conhece alguém que tem câncer? Alguém que conhece alguém que está com câncer? Conversa com essa pessoa. E você vai entender a maneira como ele enxerga o momento dele. Provavelmente ele enxerga o momento dele, sabe como? Segundo os olhos do que os médicos disseram para eles. Você só tem 6 meses de vida. Dificilmente um cancerígeno consegue olhar a si mesmo curado do seu câncer. Talvez você está enxergando esse problema familiar como destruição do seu lar. E tem um monte de gente enxergando assim. Só que Deus está olhando para esse problema no seu lar e está dizendo: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Deus está dizendo: esse leão não vai destruir a sua casa, é você que vai destruir esse leão. E dessa crise na sua casa vai sair alimento para outros. Desse problema na sua família vai sair ensinamento para outros. Só que você tem que mudar a perspectiva com que você enxerga as coisas na sua vida. Pastor, ok, como eu mudo a forma como eu enxergo? Como é que eu vou enxergar como Deus? E aqui eu vou te dar o segredo, e a gente vai ceiar. Uma das formas para você enxergar como Deus está enxergando é através da oração. A palavra é uma delas, mas a oração é um outro meio que vai te fazer enxergar como Deus enxerga. Paulo, olha para mim. Paulo ora a Deus, pedindo para os irmãos de Efésios, para que Deus pudesse dar a eles espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Diga assim: espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Amém? O que esse espírito de sabedoria e revelação vai proporcionar para nós? Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 18 ao 23. Depois você vai meditar na sua casa nessa passagem. Efésios, capítulo 1, verso 18 ao 23. Quando Deus transmite para você espírito de sabedoria e revelação, Ele faz algo com você. Diga assim: Deus ilumina os olhos do meu coração. Amém? Diga mais forte: Deus ilumina os olhos do meu coração. Quando Paulo ora a Deus pedindo espírito de sabedoria e revelação, logo depois ele diz: e eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados por Deus. Sabe como é que Deus abre os seus olhos? Quando Ele traz sabedoria para você, quando Ele traz revelação para você, os olhos do seu coração se abrem e você começa a enxergar tudo que Jesus é por você e através de você. Amém, querido? E quando você enxerga Jesus, você também se enxerga nele.
Quando você enxerga Jesus, você também se enxerga nele. E por se enxergar nele, você para de olhar, irmão, como um derrotado. Você para de se enxergar como um pobre coitado. Você para de se enxergar como um miserável amado do papai. Olha para mim, Deus não te chamou para ser cauda, irmão. Deus chamou para ser cabeça, mas você olha, sabe para onde? Não é para cima, você olha para baixo. A cauda está onde? A cauda está embaixo. Para de olhar para baixo, olha para cima. Você foi feito cabeça, os olhos estão na cabeça, irmão. Quando você enxerga Jesus e se enxerga nele, nada está perdido para você. Ah, pastor, não tem mais volta. Pois eu te digo, tem volta, irmão. Tem volta. Enquanto você estiver respirando, tem volta. Até se você morrer, tem volta, irmão. Jesus disse, isso não só no sentido figurado, mas no sentido literal: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não tem situação perdida para Jesus. Nós olhamos as situações e dizemos, não tem volta. Mas para Jesus sempre tem volta. Amém, querido? Amém, irmão? Deixa Deus arrancar o sentimento de você de derrota. Deixa Deus arrancar o sentimento de que é mais uma frustração na sua vida. Amado, o sentimento de que você vai perder nada mais é, olha para mim, o sentimento de que você vai perder nada mais é do que uma visão no lugar errado. Se você está olhando para o lugar errado, você vai começar a ter sentimentos de que nada vai dar certo para você. E os sentimentos de Deus para você são totalmente diferentes do que você está sentindo, do que você está vendo. Amém, querido? Amém, irmão? Sabe por quê? Existe um poder operando em você. Existe um poder operando em você. Sabe que poder é esse? Efésios capítulo 1, do verso 18 ao 23 diz que o mesmo poder que operou em Jesus para ressuscitá-lo dentre os mortos, é esse mesmo poder que reina dentro de você e que ressuscitará você, que mudará qualquer coisa na sua vida. Amém, irmão? Deixa eu só te dar um exemplo e agora a gente vai ceiar depois desse exemplo. Lembra que eu disse que Deus não sonhou nenhuma derrota para você? Um monte de gente ao ouvir isso vai dizer, pastor, você está louco. Você está dizendo para mim que Deus não sonhou com que eu perdesse nenhuma batalha? Sim, estou dizendo que Deus não sonhou que você perdesse nenhuma batalha. Me dá um exemplo dentro da palavra, te dou dois. O primeiro deles é Jesus. Pastor, mas Jesus era um homem perfeito no Espírito. Você também é perfeito no Espírito. Jesus teve que ser provado. Se ele teve que ser provado é porque existia a possibilidade de Jesus ser reprovado. Se ele não tivesse dependido do Espírito Santo, ele teria caído. Jesus não perdeu em momento algum. Tá, pastor, mas dá o exemplo de Jesus, é muito fácil. Me dá um exemplo de uma outra pessoa dentro da Bíblia que não perdeu uma batalha sequer, Davi. Eu te desafio a encontrar dentro da palavra alguma passagem que revele que Davi perdeu alguma guerra. Em todas as guerras que Davi saiu para lutar, ele venceu todas. Todas, ele não perdeu umazinha sequer. Ele não perdeu uma batalha, irmão. E Davi tinha um segredo. Sabe qual era o segredo de Davi? Pedro, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 25, conta qual era o segredo de Davi, para não perder nenhuma batalha. Quem quer saber qual era o segredo de Davi? Olha aqui para mim.
O Espírito Santo veio lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, desceu sobre os irmãos, eles foram batizados, começaram a falar em outras línguas, e Pedro começou a dar testemunho de Jesus para as multidões que estavam lá em Jerusalém. Aí lá no verso 25, Pedro fala de uma declaração de Davi. Olha o segredo porque Davi não perdeu as suas batalhas. Olha a declaração de Davi. Essa era a declaração dele: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Qual que era o segredo dele? Era ver o Senhor constantemente, porque eu sempre via o Senhor diante de mim, por isso não serei abalado. Sabe, amado, eu não estou pregando vida fácil para você, eu estou pregando possibilidade de vitória para você, independente da circunstância que você está vivendo. Eu não estou dizendo que você não vai ter luta, não estou dizendo que não haverão dificuldades e circunstâncias, haverão, mas o que vai fazer você vencer, o que vai fazer você tropeçar, são os olhos com que você está encarando tudo isso que está vindo contra você. Se os nossos olhos mudarem, nós descobriremos que o resultado já foi determinado. Eu vou repetir. Eu quero que você já fique de pé no seu lugar, que a gente vai ceiar. Se os seus olhos mudarem, você descobrirá que tudo já está resolvido para você. Meu irmão, Deus já determinou tudo ao seu respeito. Diga assim: Deus já determinou tudo ao meu respeito. Amém, querido? Sabe o que vai acontecer aqui agora? Olha para mim. Sabe o que vai acontecer aqui agora? Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Quem lembra? Jesus havia morrido, sim ou não? Ao 3º dia ressuscitou. Os 2 discípulos no caminho de Emaús, indo em direção a Emaús. Jesus se coloca no meio deles. Eles não percebem quem é Jesus. Aí eles vão caminhando, o dia vai findando. Eles convidam Jesus para entrar na casa deles e ceiar com eles. E Jesus conversando ali. No momento em que eles ceiam com Jesus, o que acontece com eles? Os olhos deles se abrem e eles entendem quem era que estava com eles. Meu irmão, sabe o que vai acontecer com você aqui agora ao ceiar? Os seus olhos se abrirão e você entenderá quem está com você, quem está com você ao seu favor. Está escrito: se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Sai do seu lugar, vai lá atrás, pega a sua ceia e retorne. Vem aqui à frente. Eu quero deixar tudo e seguir o meu mestre. Eu quero deixar tudo e seguir a Jesus. Não quero precisar